Você sabia que os cristãos são os únicos que sabem o que vai acontecer no futuro? Nesse vídeo nós vamos prever o futuro. Meu nome é Alexandre Mosca, eu sou pastor e você é o nosso convidado para estudar sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. E eu quero começar respondendo uma pergunta que é a seguinte: o que é escatologia? Escatologia nós podemos traduzir como o estudo das últimas coisas, ou a doutrina que estuda as últimas coisas, muitas delas relacionadas ao futuro. O estudo de escatologia envolve o estudo mais profundo do livro de Apocalipse, é claro, mas nem sempre só isso. Também envolve estudo de profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E para que serve então o estudo da escatologia? Qual é o grande objetivo do estudo da escatologia? Bom, a escatologia traz para nós uma grande mensagem de esperança, onde Deus diz na sua palavra o que vai acontecer no futuro, com relação ao mundo, às pessoas em geral e à igreja de Deus. Então, diante de um mundo tão inseguro, tão incerto sobre o futuro, onde coisas horríveis acontecem o tempo todo, a escatologia tem um lugar especial na teologia sistemática, porque ela ensina para nós, crentes, que o nosso futuro já está garantido, o nosso futuro já é um futuro certo. O escritor desse grande livro já escreveu as últimas páginas e já nos contou como será o fim dos tempos. Então a mensagem escatológica traz, na verdade, uma grande esperança para aquele que é salvo, que crê em Cristo Jesus. Essa mensagem de que Deus está no controle de todas as coisas, de que nós reinaremos com Cristo para todo sempre e Deus vai julgar todas as coisas, deveria encher o nosso coração de paz, de calma, de esperança de uma vida futura muito melhor, muito mais calma e muito mais tranquila. Uma vida eterna, sem pecado, sem dor, vivendo ao lado do nosso Deus para todo sempre. Então a escatologia tem como objetivo trazer, em primeiro lugar, conforto ao coração dos crentes e também esperança ao coração da igreja de Deus. Ela faz com que você tire o olhar aqui da terra e coloque o olhar para o futuro. Que você pare de olhar os acontecimentos do tempo presente e foque nos acontecimentos que virão, que estão no futuro, na glória futura que há de vir. Porque haverá um dia que Deus julgará e acabará com todo o pecado, com toda a dor, com todo o sofrimento, com todo o sentimento ruim que há na criação caída. Existem 3 importantes métodos de interpretação a respeito das coisas futuras, a respeito da escatologia. Esses 3 maiores sistemas de interpretação são o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. E todas essas visões sobre escatologia, sobre a hermenêutica escatológica, elas têm algo em comum, elas têm crenças em comum. Em primeiro lugar, todas elas acreditam que Jesus voltará. Então, todas essas visões acreditam na segunda vinda de Cristo. Essa crença, a segunda vinda de Cristo, o retorno de Jesus, é uma condição sine qua non, ou seja, uma crença sem a qual não há cristianismo. Todo aquele que se diz cristão, ele deve crer, ele tem que crer na segunda vinda de Cristo ou no retorno de Cristo. Então, se há alguma igreja que não crê no retorno de Cristo, ou se você mesmo que está me ouvindo não acredita que Cristo voltará, você nem pode se dizer cristão, porque essa é uma condição básica do cristianismo, é uma doutrina básica do cristianismo. Essas 3 visões também têm em comum que a igreja passará toda a eternidade com Jesus e com Deus. Apesar de muitos detalhes diferentes, todas elas concordam que a igreja, ou os salvos, os santos, passarão toda a eternidade com Cristo. Eles receberão corpos glorificados e se unirão a Cristo e reinarão com Ele pelos séculos dos séculos. Todos esses sistemas de interpretação, de hermenêutica da escatologia, é necessário dizer isso, que eles possuem problemas. Nenhum deles é perfeito. Todos eles têm coisas que nós podemos questionar. Então, essa é uma área da teologia sistemática que permite discussão e discordância em certos pontos. Então, nós temos 3 visões diferentes que têm aspectos em comum e também tem muitas coisas diferentes, como nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, nós vamos ver a posição amilenista. Embora exista um prefixo a, que é um prefixo de negação, amilenismo, os amilenistas não negam
que vai existir de fato um milênio. O que eles negam, na verdade, é que existe um milênio literal, que haverá um reino instituído, estabelecido aqui na Terra por Cristo por 1000 anos literais. Os amilenistas são divididos basicamente em 2 grupos. Um deles crê que Cristo reina no céu com os crentes que já partiram, e o outro grupo crê que Cristo, na verdade, reina no coração dos salvos, no coração da sua igreja. E Cristo reina no mundo a partir da sua igreja. Portanto, não é uma visão literal das profecias escatológicas, nem é uma visão literal a respeito do milênio. O segundo grupo que nós queremos tratar aqui, que tem uma visão diferente dos amilenistas, são os pós-milenistas. E, bem basicamente, eles creem que o mundo melhorará e, à medida que o mundo for melhorando, o evangelho se expande e começa a transformar as pessoas. Então, o mundo progride, as pessoas melhoram, a sociedade melhora como um todo com o avanço da igreja, com o avanço do evangelho no meio da sociedade. E isso vai trazer mudanças como paz, prosperidade, calmaria, e o mal nesse período recuará. Só no final desse bom período é que Cristo retornará na sua segunda vez. Então eles compreendem esse período de melhora em que o mal recuará e que a prosperidade e a paz serão abundantes como o milênio. E Cristo então retornaria no fim do milênio. É uma posição que é muito diferente das outras e caiu em muito nos seus adeptos depois das grandes guerras mundiais. As pessoas perceberam que em vez de o mundo melhorar, de o evangelho avançar e mudar a sociedade como um todo do mundo, na verdade o mundo está piorando. Então muitos deixaram essa posição. Embora hoje existam muitos pós-milenistas ainda. Existe também a terceira posição a respeito da interpretação escatológica, que é o pré-milenismo, no qual nós nos encaixamos. O pré-milenismo vê o reino milenar de Cristo no futuro, que Cristo um dia virá arrebatar sua igreja e levará aos céus, e voltará com a sua igreja para implantar o reino milenar de 1000 anos literais na terra. Cristo então sentará sobre o trono de Davi e reinará da cidade de Davi, a cidade santa, a Jerusalém. E Cristo, a partir de Jerusalém, governará o mundo inteiro e nós reinaremos com ele. Ele regerá as nações com um cetro de ferro, com firmeza, e a igreja auxiliará nesse processo. Então essa é uma posição que adota uma postura futurista, que a tribulação, o milênio, a segunda vinda ainda vão acontecer. Agora nós queremos abordar um pouco a respeito da sequência dos eventos escatológicos. Em primeiro lugar, nós temos o início de tudo, que é onde nasce a igreja, em Atos capítulo 2. Esse é o período que nós nos encontramos agora, chamado dispensação da igreja, ou era da graça, ou era da igreja. A igreja nasce em Atos capítulo 2, no Pentecostes, e permanece viva até hoje. 2000 anos depois, a igreja ainda existe no mundo. E nós fazemos parte dessa igreja, o corpo de Cristo, cujo qual Cristo é o cabeça. O próximo evento escatológico que nós esperamos acontecer é o arrebatamento da igreja. Isso é visto em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. O arrebatamento ensina que Cristo virá, mas não tocará os pés no chão ainda. Essa não é a segunda vinda. Cristo virá, mas virá entre nuvens. Ele ficará nas nuvens e de lá ele arrebatará a sua igreja para si. Então, segunda vinda e arrebatamento são eventos diferentes. Qual seria a ordem do arrebatamento? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 dizem o seguinte: em primeiro lugar, haverá um som no céu, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta e uma palavra de ordem do Senhor. Então Cristo descerá dos céus, versículo 16. Os mortos em Cristo, ou seja, aqueles mortos da era da igreja, de Apocalipse 2, até hoje, os crentes que já morreram, serão ressuscitados. Eles ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos no momento que Cristo vier até as nuvens, terão seus corpos transformados, num abrir e fechar de olhos, e eles subirão junto com os ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. Você pode ver mais sobre isso em 1 Coríntios 15, 50 a 54. Assim que a igreja for arrebatada e se encontrar com Cristo no céu, começará na terra um período chamado de tribulação. E o que é a tribulação? A tribulação é um período que trará muita dor ao mundo. Será um julgamento de Deus contra as nações ímpias. Mas não só isso. Daniel 9:24 diz para nós:
o anjo Gabriel afirma para nós que a tribulação é um período focado, voltado para o povo de Daniel e a santa cidade. Então, nesse período, Deus punirá os ímpios, executará o seu juízo sobre o mundo e preparará a nação de Israel para receber finalmente o Messias que retornará. Daniel 9:27 vai dizer para nós que esse período da tribulação será um período de 7 anos, dividido em 2 tempos. O primeiro tempo será de 3 anos e meio, onde o anticristo virá, fará um acordo de paz com Israel e permitirá com que os judeus reconstruam o templo, onde hoje é o Domo da Rocha. Como isso vai acontecer, eu não sei. Só que esse acordo de paz vai sair. Esse evento, esse acordo de paz entre Israel e as nações e o anticristo, marca então o início da tribulação. Esse acordo durará por 3 anos e meio, aonde o anticristo quebrará a sua promessa, o seu acordo de paz, e começará então os 3 anos e meio finais. É o que nós chamamos de grande tribulação, onde o anticristo vai abandonar aquele projeto, aquela sensação de falsa paz que ele passava, e ele vai realmente se revelar quem é, e vai começar a perseguir a igreja de Cristo e juntamente com o povo judeu. É nesse contexto que se encaixa o texto de Mateus 24, do sermão profético de Jesus, onde ele diz: ai das mulheres grávidas, fujam. Ele alerta o seu povo para fugir. Eles tentarão se esconder porque grande será a perseguição. E enquanto ocorre a tribulação aqui na terra, a igreja no céu participa do bema de Cristo, que é o julgamento dos salvos. Esse julgamento não é para condenação, mas é para premiação. É nele que os salvos receberão os galardões. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 17, em 2 Coríntios 5:10 e Romanos 14:10 também. No bema, no tribunal de Cristo, Cristo avaliará as obras dos crentes, não para salvá-los ou condená-los, porque afinal de contas eles já estão no céu, já estão salvos, né? Mas ele avaliará as obras dos santos para recompensá-los. Então será um julgamento de recompensa. É nesse período também que ocorre as bodas do Cordeiro, que é a união da igreja, da noiva de Cristo, com um noivo que virá resgatá-la entre nuvens. Essa boda do Cordeiro nada mais é do que uma grande ceia, uma grande comemoração, uma festa de casamento mesmo. Enquanto a tribulação acontece na terra, a igreja vai estar com Cristo no céu. E ao fim do período da tribulação, no final dos 7 anos, Cristo então colocará um final no governo do anticristo, no governo do falso profeta, e retornará. Essa é o que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, onde ele literalmente encostará, retornará e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4 diz isso, que naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será partido, fendido ao meio, e se separará. E se abrirá no meio dele um vale enorme, no qual as pessoas de Jerusalém poderão fugir da perseguição do anticristo. Então, em sua segunda vinda, Cristo virá, tocará os pés no chão, e nesse momento o povo judeu reconhecerá que ele é o Messias esperado de Israel. Zacarias 12:10 diz para nós o seguinte, que os judeus prantearão, eles chorarão como quem chora por perder um filho primogênito, e eles se arrependerão dos seus pecados. É o que nós acreditamos que será a conversão nacional de Israel. Então todos os judeus que estiverem vivos na volta de Cristo se arrependerão dos seus pecados, reconhecerão Jesus como Messias, e Jesus vai libertá-los da mão do anticristo nesse momento. Durante a segunda vinda, os inimigos de Jesus que estavam cercando Jerusalém serão derrotados, as nações inimigas serão derrotadas pela palavra de Cristo. Você pode ver isso de Apocalipse 19, do 11 ao 21, e Zacarias 14, do 1 ao 3. Jesus aparecerá para salvar o seu povo e a santa cidade. Nesse momento também, o anticristo e o falso profeta serão derrotados e serão lançados no lago de fogo eterno, de onde passarão o resto da eternidade. Satanás, no entanto, ele tem outro fim, outro destino. Satanás será amarrado por um anjo e será lançado no abismo, que é o inferno, e será selado ali por 1000 anos. É nesse momento que se inicia o período que nós chamamos de milênio, os 1000 anos literais do reinado de Cristo sobre a terra.
Depois da prisão de Satanás no abismo por 1000 anos, o mundo desfrutará de paz e tranquilidade. Satanás já não mais poderá enganar as nações. Jesus implantará o seu reino aqui e governará o mundo com cetro de ferro. E nós, crentes, vamos auxiliá-los nesse serviço. A maneira com que nós vamos fazer isso, eu não sei, mas a gente vai ajudar ele. Nós reinaremos com ele durante esse período de 1000 anos. Mas o texto de Apocalipse 20 diz, versículos 7 a 10, que no final desse período de 1000 anos, Satanás será solto novamente e ele sairá para confundir as nações, para seduzir as nações, e ainda conseguirá reunir um certo exército ali ao seu lado, e terá ali sua última investida contra Deus e contra o seu Cordeiro, o Messias Jesus Cristo. Só que dessa vez não haverá nem batalha. O Senhor fará cair fogo do céu. Satanás finalmente será capturado e lançado no lago de fogo junto com o anticristo e o falso profeta, de onde não sairá por toda a eternidade. Nesse momento entramos num período chamado de julgamento final ou juízo final. Alguns vão chamar de grande trono branco. Esse texto consta em Apocalipse 20, do 11 a 15. E é ali que os ímpios serão julgados. Todas aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo durante a vida na terra e se uniram a Satanás no seu intuito de atacar a Deus e o Messias serão agora por ele julgadas. Os mortos ímpios serão ressuscitados e terão as suas obras julgadas. Esse julgamento não é para salvação nem para premiação. Esse julgamento é para condenação. É onde Deus baterá o martelo e dará a sentença final dos ímpios, que se unirão a Satanás, ao anticristo e ao falso profeta. Apocalipse 20, 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que nos leva a uma reflexão. Em que lado você está, meu amigo? Será que o seu nome já se encontra registrado no livro da vida? Será que você já creu em Cristo como seu Salvador? Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus, para que seu nome seja escrito no livro da vida. E você não tem o mesmo fim dos inimigos de Deus, Satanás, do anticristo, do falso profeta. Portanto, creia enquanto há tempo. Essa é uma mensagem urgente, essa é uma mensagem que urge e nós, crentes, devemos pregá-la. Somente então, depois desse julgamento, haverá um período que nós chamamos de novos céus e nova terra. Quando todo o mal já foi julgado, a morte, o inferno, Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os seguidores de Satanás foram lançados no lago de fogo, agora sim o mundo desfruta da paz plena. João diz em Apocalipse 21, versículo 1, vi novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Então Deus fará de novo todas as coisas, agora de forma perfeita, sem pecado, sem dor, sem destruição. Deus renovará a terra e 2 Pedro capítulo 3 diz que ela será renovada pelo fogo. Muitos acreditam que a terra vai ser destruída, outros tantos acreditam que ela vai ser só reformada. O que importa para nós é crer que Deus fará a obra de purificação na terra. E nesse texto é dito que a cidade celeste, a Nova Jerusalém, descerá dos céus. E ela será a habitação e a morada dos crentes para todo sempre. Há um mito no meio do cristianismo que defende e crê que os crentes passarão a eternidade no céu. E isso não é verdade. A escatologia bíblica nos ensina que o lugar de morada eterna do crente, do salvo, não é o céu. O céu é um estágio intermediário, que nós estaremos lá com Cristo. Porém, quando Cristo vier derrotar Satanás e os seus inimigos, o Senhor fizer novos céus e nova terra, e a Nova Jerusalém descer do céu, nós habitaremos ali para todo sempre. É nesse contexto que os profetas dizem que as crianças colocarão as suas mãos em ninho de víboras e nada acontecerá. As crianças brincarão com leões e nada vai acontecer, porque a morte já não há. Apocalipse 21, versículo 3 a 5 diz o seguinte: então ouvi a voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Todo o sofrimento do mundo, toda doença, toda morte, toda coisa triste passará. O Senhor enxugará as nossas lágrimas, e essas coisas que são as consequências do pecado lá do jardim do Éden deixarão de existir. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço todas as coisas novas. Meus amigos, meus irmãos, se você não percebeu ainda, parece que Deus opera aqui e bota o ponto final na história
de um trabalho de renovação da criação. O que era para ser no Éden, perfeito, justo e puro, que não ficou assim por causa do pecado, da queda do homem em Gênesis 3, agora Deus faz com que tudo seja renovado. E só existirá na terra quem serve a Deus e quem ama de fato a Deus. E os salvos, os santos, viverão com Cristo, o Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Então essa mensagem traz um conforto para nós, que embora às vezes tudo vá mal, tudo pareça ruim, Deus está no controle soberano de todas as coisas. A mensagem do livro de Apocalipse e a mensagem da escatologia é essa, uma mensagem viva de esperança, que nós podemos confiar em Deus porque Deus já ganhou. A vitória já está decretada de fato. Ela não vai acontecer agora na sua vida financeira, nem agora na sua vida que é passageira aqui nessa terra, mas a vitória acontece no futuro. Ela virá do céu e ela será no futuro escatológico com Cristo. Então, diante dessas informações, meus irmãos e meus amigos, nós devemos descansar o nosso coração. Diante de toda a insegurança do mundo, ansiedade e incerteza, nós, os crentes, temos uma certeza inabalável e absoluta. Nós desfrutaremos de paz eterna ao lado do nosso Messias, do nosso Deus, para toda a eternidade. Você acredita nessa mensagem? Você quer crer nisso? Basta se arrepender dos pecados e confessar Jesus como Salvador, que Ele morreu na cruz para te salvar, pagando seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Creia no Evangelho de Deus e obtenha essa esperança que enche os corações dos crentes ao longo de todas as eras. É a minha mensagem para você, meu amigo. Não se coloque contra Deus, mas venha fazer parte da família de Deus. Seja considerado por Ele um filho. E se você gostou desse vídeo, por favor, comente, deixe seu like. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Tem um botãozinho aí embaixo, é só clicar, não custa nada. E nos acompanhe aqui para receber vídeos semanalmente a respeito de teologia, Bíblia e muito mais. Tchau, pessoal!